Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse domingo, celebrando a aliança de Deus nesta liturgia, o Cristo nos leva ao Monte Tabor e nos mostra todo o seu esplendor. Pela vivência quaresmal, o Senhor transfigura toda a nossa existência e nos ajuda a entrar na dinâmica do seu coração. Então, meditando nesta campanha da Fraternidade 2022, que nós possamos assumir o compromisso de transfigurar a sociedade para que seja mais fraterna e comprometida com a educação. Então, a primeira leitura de hoje está em Gênesis capítulo 15, versículo 5 a 12, depois o versículo 17 a 18. Gênesis capítulo 15, versículo 5 a 12, depois o versículo 17 a 18. Então, Deus levou Abraão fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. Se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te a ti esta terra, para a herdares. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos e uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra. Mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, as exortava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que um grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumo e uma tocha de fogo, que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates. Então, aqui nessa primeira leitura, Deus faz uma aliança com Abraão, que aqui nessa leitura ainda se chama Abrão. Depois é que Deus mudou o nome dele para Abraão. Então, aqui o Senhor fez uma aliança com Abrão. E aí, ele disse a Abrão: aos teus descendentes darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates. Então, essa aliança que Deus fez com Abrão, foi renovada no Novo Testamento, através de Cristo. Cristo deu a sua vida por nós. Então, ele deu a sua vida por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Então, Cristo faz essa nova aliança conosco. Então, que nós realmente possamos sempre louvá-lo e glorificá-lo, tá certo? E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Filipenses, capítulo 3, versículo 17 a 21, e depois o capítulo 4, versículo 1. Filipenses, capítulo 3, versículo 17 a 21, e depois o capítulo 4, versículo 1. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, desde onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa estai assim, firmes no Senhor, amados. Então, aqui nessa segunda leitura, Paulo, o apóstolo Paulo fala aqui ao povo de Filipenses, sede meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Então,
Nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá, aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e tornará semelhante ao seu corpo glorioso, como o poder que tem de sujeitar a si a todas as coisas. Então, que nós realmente possamos sempre nos alegrar em Cristo Jesus e que nós realmente possamos, sempre louvá-lo e glorificá-lo e dar testemunho da palavra de Deus e dar testemunho do Evangelho a todos, e que nós possamos anunciar o Evangelho, a todos, assim como fez aqui o apóstolo Paulo, ao povo de Filipenses. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 9, versículo 28 a 36. Lucas capítulo 9, versículo 28 a 36. E naquele dia aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, Jesus tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto e o seu vestido ficou branco e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Não sabendo o que dizia, e dizendo ele isto, veio uma nuvem. Uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se por aqueles dias, não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Então, a leitura do Evangelho hoje, fala sobre a transfiguração do Senhor, e é um incentivo à perseverança na busca dessa fidelidade ao Evangelho. Então, esse episódio da vida de Jesus foi transmitido pelos evangelistas de todas as gerações. A prefiguração da luz e da glória pascal vislumbrada na transfiguração é a pedagogia divina para ensinar. Então, suportar com fidelidade a paixão e a cruz, pois a ressurreição é garantida pelo Deus da vida. A transfiguração não é somente uma esperança, mas uma realidade presente na vida do discípulo. Já e agora, nós podemos experimentar a transformação da vida, se de fato deixamos-nos tomar pela graça. A transfiguração de Jesus, mesmo que apenas parcialmente aceita, já é a iniciação da vida nova de Deus na história. Toda palavra ou ensinamento de Jesus que acolhemos, seja na quaresma, seja em qualquer momento da vida, redime e transfigura a nossa própria vida e a vida do mundo. Então, que nós realmente possamos sempre, cada vez mais, deixar a nossa vida ser transformada por Cristo Jesus, tá certo? Que a gente possa realmente sempre acolher a sua palavra e os seus ensinamentos, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.